Olá! Na aula de hoje iremos falar um pouquinho sobre os erros no processamento da radiografia. E o que seria isso, erro no processamento da radiografia? Bom, nós podemos cometer diversos erros durante a nossa tomada radiográfica, desde a tomada radiográfica até o processo lá da revelação, da fixação, que vão comprometer a imagem, a resolução, né, que aquele raio-x ele deve ter. Então, dentre os erros do processamento que nós vamos discutir nessa aula de hoje, serão erros de exposição que existe, o tempo da exposição dos feixes de raio-x sobre aquele filme radiográfico. Pode acontecer, né, de estabelecer um tempo errado naquela exposição, erros de técnica, erro de temperatura, erro de tempo, erro de processamento químico. Então, tudo isso pode constituir aí uma formação de uma imagem ruim que venha dificultar, né, na nossa visualização, dificultar no nosso planejamento de tratamento, dificultar aquele diagnóstico. Então, a gente vai ver mais detalhadamente nessa aula de hoje esses erros. E para mim é uma das aulas mais importantes, porque não adianta a gente ter todo o conhecimento científico, saber toda a teoria, enquanto que na prática a gente não vai conseguir executar. Então, é uma aula muito importante porque você pode fazer tudo perfeito desde o início, mas se errou no último passo, meio que não vai adiantar nada. Vai ser aquele processamento radiográfico vai ser jogado fora. Então, é uma etapa importante de conhecimento essa aula de hoje, porque vai nos dar essa dimensão de que nós precisamos ter o cuidado em todas as etapas, né? Em todos os momentos ali, na hora de realizar o raio-x, né? Que é desde a tomada radiográfica até o processo final de revelação, fixação e etc. Então, vamos lá. Os erros cometidos durante qualquer fase do processo para a obtenção do exame radiográfico acarretará em prejuízos para o profissional, inicialmente devido ao tempo despendido para a identificação do erro e sua correção, depois pelo gasto, né, com repetições desnecessárias e exposições adicionais para o paciente. Então, é importante a gente saber que a partir do momento que a gente comete um erro, né, durante esse processamento do raio-x, durante a tomada radiográfica, a gente vai estar sujeito a todas essas situações de prejuízo, porque vamos ter que repetir, vai ter que expor o paciente de novo ali aos raios-x, vai ter gasto de material, né? Tudo isso atrasa também o andamento do tratamento, enfim, então é um transtorno como um todo. É importante o cuidado em todas as fases do processo de confecção do exame. Muitos dos erros são cometidos pelo não cumprimento das etapas durante a aplicação da técnica radiográfica, pela pressa ou desatenção ao processar o exame radiográfico. Então, é o que aquela frase diz, né? Que o apressado come cru. Então, se você tem pressa de fazer algo, se você vai ter pressa de fazer o raio-x, no final das contas não vai dar certo, vai dar errado, e aí vai ter que fazer tudo de novo. Então, de nada vai adiantar essa pressa. Quando a gente para e faz tudo certinho, segue como manda o protocolo, a gente vai ter um resultado mais eficaz e não vai ser necessário uma repetição, expor o paciente de novo aos raios-x, ou ter gasto de material e até mesmo gastar mais o tempo do profissional, né? Em relação ao processamento radiográfico, né? É nesta fase que temos uma grande concentração de erros e que, com cuidados simples, poderemos minimizar alguns problemas na aquisição de nosso exame. Devemos seguir as recomendações do fabricante de soluções processadoras, que é o revelador e o fixador. Quanto ao que? A concentração da solução, temperatura e tempo de revelação. Então, vamos lá. Existem o que? Antes da gente falar dos erros, vamos entender quais são, né, os componentes do que promove esse processamento do filme radiográfico, né? E depois a gente cita os erros. Vamos falar da sua composição e vamos entender um pouquinho a função de cada um e logo em seguida a gente vai citar sobre os erros nesse momento, que é o momento da revelação, da fixação. Depois que a gente faz o raio-x e a gente vai revelar ele, é esse momento que eu estou falando, né? O que é chamado de erro do processamento radiográfico. Vamos lá. Então, eu vou falar para vocês algo que não vai estar aqui no slide. Então, é bom anotar
né? Porque nessa aula, nesse slide, a gente vai ter mais focado na questão dos erros. Mas antes dos erros, como eu falei, quero que vocês entendam, né, sobre a composição, sobre a função mesmo exata de cada componente que faz parte do processamento radiográfico. E isso não vai ter em aula aqui escrito em slide, então escrevam, porque eu vou falar aqui para vocês. Então, assim, o processamento, ela tem a função de fazer o quê? De transformar a imagem latente na imagem real, né? Então, o que é que seria a imagem latente? Bom, na emulsão do filme radiográfico, nós vamos ter uma composição que são chamados de cristais de brometo de prata. Esses cristais de brometo de prata, eles vão estar presentes ali no filme radiográfico. E ele que vai ser responsável por dar a imagem real. Através do quê? Através da modificação desses cristais de brometo. Então, é isso que a gente chama, né? O processamento químico vai transformar essa imagem latente na imagem real. Né? Então, como é que isso acontece? Quando ocorre uma modificação dos cristais de brometo de prata que estão presentes no filme radiográfico. Então, na hora que a gente for fazer a revelação, o processamento químico, aqueles cristais que estão ali presentes, né, no filme radiográfico, eles vão ser modificados quando absorvem ali o raio-x. Então, ao ser modificados, a gente vai transformar a imagem que antes era latente em uma imagem que agora é real. Então, essa é a ideia inicial do processamento químico. Então, vamos ver agora aqui os componentes e a ação, primeiro, da solução reveladora, que é o revelador, é aquele primeiro líquido. Quando a gente faz a tomada radiográfica, a gente insere o filme nesse primeiro líquido, que é chamado de solução reveladora. É o revelador. A composição dessa solução reveladora é o Elon, ou metol e hidroquinona. São os seus componentes. E qual é a sua função? É afetar os sais de prata, né, aqueles sais de prata que estão ali no filme radiográfico e que foram expostos ao raio-x. Ou seja, o que é que ele vai fazer? Ele vai transformar o brometo de prata em uma prata metálica negra. Né? Essa é a função da ação, a função da solução reveladora. Vai afetar, né? Ele automaticamente ali, quando a gente insere o filme que já recebeu a exposição dos raios-x, já recebeu ali aquela radiação, essa solução reveladora vai afetar os sais de prata que já estão presentes no filme radiográfico e com isso vai acabar transformando o brometo de prata, que já está ali presente, vai ser transformado em o quê? Em uma prata metálica negra. Essa é a função da solução reveladora. Dentro da solução reveladora, nós temos também um princípio chamado de preservativo, que é o sulfito de sódio, que tem a função de prevenir a oxidação e aumentando também o tempo de vida da solução. Então, se não tivesse esse componente, que é o sulfito de sódio, a solução reveladora, ela não teria um tempo de vida útil muito longa, né? Ela estragaria com mais facilidade. Então, assim, vamos supor que, para a gente entender melhor, como se fosse o conservante nos alimentos, né? Que a gente compra aí os embalados, os alimentos que vêm conservados, né? Enfim, então, para que aquele alimento ele tenha uma maior durabilidade, ele precisa ter o quê? Precisa ter o conservante. No caso da solução reveladora é a mesma coisa, para ela ter um tempo maior, uma durabilidade maior, ela precisa ter um componente que esse é chamado de preservativo. E qual é esse preservativo? É o sulfito de sódio, que vai prevenir, né, vai impedir com que essa solução reveladora ela venha a oxidar. Então, se oxidar, não vai prestar mais. Por isso que tem que ter esse componente. Nós temos também um que é chamado de ativador. Esse ativador é o quê? É o carbonato de sódio, que ele tem a função de alcalinizar a solução. E além disso, ele ativa a ação dos redutores, que vai amolecer a gelatina da emulsão, tá? Já outro componente é chamado retardador, que ele é o brometo de potássio. Ele vai controlar a ação dos redutores e não vai permitir que atue sobre os sais de prata não sensibilizados pelo raio-x. Então, esses são os principais componentes, tá, da solução reveladora, que é o Elon, metol e hidroquinona, é o primeiro que nós já falamos, que tem a função de transformar, né, o brometo de prata em uma prata metálica negra. Temos o preservativo, que é como se fosse um conservante, que é o sulfito de sódio, que vai prevenir a oxidação dessa solução reveladora. Temos o ativador, que é o carbonato de sódio, que vai alcalinizar a solução, vai tornar ela menos ácida, né, ou seja, mais alcalina. Temos o
o retardador, que é o brometo de potássio, que ele vai controlar a ação dos redutores e não vai permitir que atue sobre os sais de pratas que não foram sensibilizados. E temos também os componentes da solução fixadora. Agora a gente vai para outra solução, que assim que a gente coloca o filme radiográfico na solução reveladora, né, a gente vai fazer a lavagem com água e logo em seguida a gente coloca na solução agora fixadora, né, que nós chamamos de fixador, que é a última etapa praticamente aí desse processamento químico. Os componentes desse fixador são o solvente, o acidificador e o endurecedor. O solvente é o que? É o hidrosulfito de sódio. Ele vai fazer o que? Ele vai eliminar aqueles cristais que não foram sensibilizados pelo raio-x e vai promover o aparecimento de áreas radiopacas. Então, assim, na radiografia, quando a gente faz a tomada radiográfica, nem todos os cristais que estão presentes no filme radiográfico, aqueles cristais de brometo, eles vão ser sensibilizados pelo raio-x. Então, esses cristais, eles precisam ser eliminados. Quem é que vai eliminar? Vai ser o solvente, que é o hidrosulfito de sódio. E isso vai promover o que na radiografia, quando a gente pega o aparecimento daquelas áreas que são radiopacas, aquelas áreas que são esbranquiçadas, que nós já aprendemos lá na primeira aula. O acidificador, ele é o ácido acético, ele vai acidificar a solução. Enquanto que diferente lá, né, da solução reveladora, nós temos o ativador que vai alcalinizar a solução. Na solução fixadora, a gente vai ter o ácido acético, que vai fazer o contrário, ele vai acidificar a solução. Ele vai neutralizar a ação alcalina do revelador, tá vendo? O revelador tem aquela função alcalina por conta do carbonato de sódio, e aí a gente vai precisar reverter, neutralizar essa ação alcalina por meio de um acidificador, que nesse caso é o ácido acético presente lá na solução fixadora. E por fim temos o endurecedor, que é o alúmen de potássio. O endurecedor, ele endurece a gelatina, né? Ele torna o filme mais resistente às forças mecânicas, é isso que ele faz, né? Não tem nenhum segredo. Endurecedor vai fazer o quê? Vai endurecer o filme radiográfico, vai tornar ele mais resistente, mais rígido, né? Mais resistente ali às forças mecânicas. E o nome desse endurecedor é o alúmen de potássio. Bom, como isso não está aqui, né, presente exatamente no slide, eu estou passando para vocês, eu vou fazer um slide, né, anexo, e vou enviar para vocês todas essas informações para não ficar só nas minhas palavras, mas para vocês conseguirem estudar mesmo, visualizando, lendo, enfim. Então, vou fazer um slide anexo e logo em seguida vou enviar para vocês com essas informações, né, sobre a composição da solução reveladora, a sua função e a composição da solução fixadora e também as suas funções, tá? Então, vamos lá dar continuidade. Então, já falamos que nós podemos cometer erros nessa fase, que é o processamento radiográfico, e para que isso não aconteça, a gente deve seguir as recomendações do fabricante dessas soluções, né, que é o revelador e o fixador que acabamos de comentar. Então, cada fabricante, cada marca vai ter lá as recomendações. Que tipo de recomendação? Quanto tempo a gente deve deixar o filme radiográfico no revelador? Quanto tempo a gente deve deixar no fixador? Porque a gente vai aprender que se a gente deixar um tempo a menos do que é indicado ou um tempo a mais, isso vai dar um resultado aí negativo, né? Vai dar uma revelação ou uma super revelação, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente detalhado. Então, em relação a isso, a concentração da solução é uma das recomendações que tem lá na marca, no fabricante, a temperatura e o tempo de revelação. As soluções, elas devem ser regeneradas ou trocadas quando necessário e nem serem utilizadas fora do prazo de validade. Então, a gente tem lá, né, vocês vão ver lá, né, um tubo, né, uma garrafa que vai vir a solução reveladora e a solução fixadora, separados, lógico, e precisamos estar atentos quanto à questão da validade, porque se utilizar qualquer produto que seja, não só esse, mas qualquer produto fora da validade, vai perder o seu efeito, né? E também precisamos estar atentos em relação à troca, porque o revelador e o fixador não é algo que a gente coloca ali, né, no copinho para poder fazer o processamento químico e ele vai ficar ali a vida toda, vai ficar um ano ali. Não, a gente precisa estar sempre fazendo a troca
né, desse líquido, porque quanto mais vai passando o tempo, vai utilizando, ele vai perdendo a sua eficácia, vai oxidando, né, ao longo do tempo. Então, precisamos estar atentos. Uma clínica que tem uma demanda muito grande, faz muitas radiografias, pode ter certeza que praticamente aquele revelador vai precisar ser trocado toda semana. O uso de soluções processadoras inativas, além de provocar erros na imagem, por muitas vezes induz ao profissional a aumentar a dose para conseguir uma imagem radiográfica, o que em relação à proteção do paciente não é permitido. Então, o que é que ele quer dizer? Algo que acontece muito. Quando a gente faz uma radiografia e aí vai para o processamento químico, vai fazer a revelação, vê que aquela imagem não ficou muito boa, aí, para não trocar a solução, acaba aumentando a incidência, o tempo de incidência do raio-x naquele paciente. E isso não deve ser feito. Eu não posso compensar um erro com o outro. Não posso compensar por preguiça ou por querer economizar muito. Aí eu vou compensar. Se a revelação aqui não está muito boa, está ficando muito clara, então eu vou aumentar o tempo de exposição do raio-x ali no paciente. Não, isso não pode acontecer, né? Porque por mais que o paciente esteja protegido, não é o ideal você aumentar ali a incidência de raio-x naquele paciente. O ideal é a gente seguir tudo como deve ser seguido, né? Tá na hora de trocar, já tá ficando um líquido, já tá perdendo a sua eficácia, o revelador, o fixador, vamos fazer a troca. Alguns fatores influenciam a durabilidade dessas soluções processadoras, que é o tempo de preparo, a quantidade de uso, oxidação das soluções processadoras e volume das soluções processadoras. Então, tudo isso vai influenciar na durabilidade, né? Quantas vezes você vai usando. Como eu falei, uma clínica que tem uma rotatividade muito grande de pacientes fazendo radiografia, você está usando muito mais ali do que uma clínica que faz um raio-x hoje, um outro raio-x amanhã. Então, vai durar muito mais naquela clínica que usa menos do que naquela clínica que está usando mais, né? Por isso que a troca vai ter que ser muito mais constante nessa clínica com a demanda maior. Oxidação das soluções processadoras, como eu falei, por mais que tenha um componente que retarda essa oxidação, mas não é eterno, não é infinito, vai ter um momento que ela vai oxidar. Então, quando ela oxidar, já é o momento de trocar. O volume e o tempo também de preparo, tudo isso vai influenciar na sua durabilidade. Porém, o fator determinante que indica o momento da troca das soluções processadoras é a densidade das imagens radiográficas obtidas. Quando a imagem obtida estiver mais clara do que o normal, este é o momento exato de trocar as soluções processadoras. Então, aí está, talvez, a resposta para algumas perguntas que já estejam na mente de vocês. Tá certo, professora, mas em que momento é que eu vou saber que... Porque não tem como a gente visualizar, né? A olho nu mesmo, a gente vê a solução, oxidou aqui, já tá ruim, já precisa trocar. Não, qual é o ponto-chave, o que é que vai nos mostrar que a solução reveladora ou fixadora precisa ser trocada? É na hora que a gente for revelar o raio-x, for realizar o processamento químico e a imagem estiver muito clara. Claro, se você tiver colocado ali o tempo correto, né, na hora de fazer a tomada radiográfica, tiver colocado ali o tempo correto da incidência ali do raio-x no paciente, e for fazer a revelação e ainda assim a imagem sair muito clara, é porque já está perdendo a sua eficácia, né? Já está perdendo ali a sua eficiência. Então, é o momento de trocar a solução reveladora e a solução fixadora. Vamos agora falar sobre os erros no armazenamento. Nós já vimos também que precisa, né, ter um local adequado para armazenar essas soluções do processamento químico. E se a gente não armazenar no local ideal, isso também vai trazer aí resultados negativos na imagem do raio-x. Primeiro, filme vencido. A gente deve tomar cuidados especiais no armazenamento dos filmes radiográficos. Como? Quais são esses cuidados? Primeiro, manter ele em local fresco após a gente abrir a caixa, porque os filmes do raio-x eles vêm lá dentro da caixa, né? Então, após a gente fazer a abertura dessa caixa, temos que dar preferência à conservação do produto dentro de geladeira. Então, para a gente conservar, precisamos, né, colocar ele dentro da geladeira, vai conservar por muito mais tempo
Devemos deixar também distante, longe de radiação ionizante, tá? Ou seja, não é o ideal os raios-x que não estiverem sendo utilizados, a gente deixar na sala da radiografia. A gente precisa deixar distante, né? Precisa deixar longe dessa radiação ionizante para que não venha afetar os raios-x que estiverem ali armazenados, certo? Não devemos fazer também pressão sobre o filme, né? Para poder, para não alterar a sua forma, não trazer também aí amassamento, dobradura e tudo mais. Então, não devemos fazer pressão sobre o filme. E deixar sempre os mais velhos por cima, porque é o que está mais perto de vencer. Então, o que está mais perto de vencer precisa ser utilizado logo, tá? Por meio destes exames, o dentista ele tem à disposição em terceira dimensão que facilitam todos os procedimentos terapêuticos, como os métodos de localização de corpos estranhos, dentes inclusos, ou simplesmente lesões que podem ocorrer na maxila ou na mandíbula, né? O que nós já tínhamos comentado, o que é que nós podemos visualizar, né, por meio das tomadas radiográficas, todas essas situações aqui já citadas. Estes cuidados especiais, além de manter o filme radiográfico em boas condições de uso, normalmente aumenta a sua vida útil. Então, recomenda-se a atenção do profissional ao adquirir uma caixa de filme radiográfico, observar a data de validade do mesmo para não comprar um filme com data de validade vencida ou próximo do vencimento, né? Então, isso aí é algo que a gente faz no nosso dia a dia, não só em relação a materiais odontológicos, mas na nossa vida pessoal mesmo, alimentos, né? Porque tudo pode influenciar na questão do vencimento. Então, temos aqui algumas características, né, de erros no armazenamento. Então, vamos lá. Característica radiográfica. Imagem com múltiplas bolinhas radiopacas representando o desprendimento da gelatina, denominada de flocos de algodão. Aqui a gente pode ver nesse primeiro raio-x, tá vendo? E tá cheio de bolinha branca. Isso não é normal acontecer. Se aconteceu isso, é porque houve como fala aqui, um desprendimento, né, da gelatina presente ali no filme radiográfico, permitiu a formação dessas bolinhas que nós chamamos de flocos de algodão. Isso foi um erro de armazenamento, armazenou em um local errado e permitiu aí esse descolamento, né, desse componente aí da gelatina. Aqui a mesma coisa, um outro raio-x péssimo, dá pra ver nada praticamente, né? Dá pra ver direito, aí a raiz, enfim, péssimo, péssimo. Então aí ocorreu um erro, muito provavelmente no armazenamento desse raio-x, tá? Filmes também que são submetidos a alta temperatura, né? Se a gente não armazenar, como eu falei, em um local fresco, como por exemplo na geladeira. Não necessariamente precisa ser na geladeira, mas contanto que seja um lugar fresco, arejado, né? Sem abafamento, tudo bem. Então, este erro, ao contrário do filme vencido, ela provoca uma imagem radiográfica de manchas escuras pelo filme, devido a altas temperaturas que o mesmo é submetido durante o transporte da fábrica até a distribuição ou a estocagem. Então, o filme que foi estocado, que foi guardado em um local de alta temperatura, ele vai passar por esse processo de manchas bem escurecidas. Agora vamos falar sobre os erros na tomada das radiografias. São erros que acontecem devido à desatenção com a anamnese, que deve ser feita no paciente, verificando a presença de objetos metálicos. No exame radiográficos intra ou extraorais, o primeiro passo a ser seguido para a confecção desse exame, ao receber o paciente, é observar se ele não é portador de algum objeto metálico, como que óculos, brinco, cordão, pince, que possa atrapalhar o exame, né? E perguntar se ele é portador também de prótese parcial removível ou total. Após este passo, iniciar um rápido exame clínico, onde verificará se as informações dadas pelo paciente são corretas. Então, o que ele quer dizer aqui, resumidamente, é que ao a gente receber o paciente para fazer a tomada radiográfica, a gente precisa, primeiro, ver se o paciente não tem ali adereços, como
adereço na região da face, né? Como brincos, pince no nariz. Então, próteses também removíveis, principalmente que são aquelas próteses que têm metais, né? Que não é indicado receber ali a incidência radiográfica. Então, a gente precisa orientar o paciente para remover esses adereços, porque esses adereços vão sair na imagem radiográfica e vão atrapalhar, né, a nossa visualização, o nosso diagnóstico, enfim. Então, a primeira coisa é pedir ao paciente para retirar todos esses adereços e, em seguida, a gente fazer uma rápida avaliação ali, clínica, tá? Para ver se tudo que o paciente diz, né, tudo que ele fala, né, condiz com a realidade. Aqui, por exemplo, aqui é um exemplo de uma radiografia com o paciente utilizando a prótese facial removível, né, que nós chamamos de PPR, que é aquela que tem os grampos, né, possui metal. Então veja como dificultou toda a visualização, talvez do rebordo ósseo alveolar, que o dentista queria ver, a parte do osso, examinar melhor os dentes presentes. Não tem como, porque essa parte bem radiopaca, bem branca, é a parte metálica da prótese. Então, ao realizar o raio-x, precisa remover essa prótese, para que não venha atrapalhar aqui a nossa visualização. Aqui é um outro exemplo, tá? De um paciente com óculos, e aí apareceu uma parte do óculos, tá? Trazendo essa imagem bastante radiopaca também, tá vendo? Esse halozinho aqui, como mostra aí as setas, e dificultando também aí a visualização, talvez de outros aspectos, né? Que queria se observar. Aqui é exemplo de uma radiografia panorâmica, né? O paciente aqui não retirou o brinco, a gente consegue ver, ó, o brinco aqui, tá vendo esse halo bem radiopaco, esse arco, esse círculo de um lado do outro. Aqui são os brincos, né? Aquelas argolas enormes. Então isso não pode acontecer. Aqui também é um exemplo de um paciente que foi fazer uma teleradiografia e ele estava cheio de brinco na orelha. Ó, quantos esses arcos, essas argolas aqui bem brancas, bem radiopacas, tá vendo? Na região aqui da orelha, é justamente a imagem refletida aí dos brincos, né? Muitos brincos, por sinal. E no momento da tomada radiográfica tem que ser removido todos esses adereços. Aqui é um exemplo, talvez não dê para perceber logo de cara, mas quem é acostumado a ver muitas imagens radiográficas, a realizar laudo, vê automaticamente, né, um paciente ali com pince. Então, essa parte aqui circulada, esse tracinho branco para cima, nada mais é do que a aparição aí do pince no nariz. Aqui também um paciente que apresenta aí um pincezinho no dente, um adereço também no dente. Olha como ele é mostrado aí na radiografia. Tá vendo essa imagem bem radiopaca, bem esbranquiçada. Aqui foi um erro, né, na posição do filme. Por isso que precisamos também estar atentos na posição que nós vamos colocar esse filme, para que ele não fique muito para baixo e acabe cortando as coroas, também não fique muito para cima e acabe cortando aí a parte da raiz. Então a gente pode ver que pegou aqui um pouco até abaixo da base da mandíbula e a coroa foi cortada, né? Não estamos conseguindo visualizar aqui a coroa, então o filme ele tá cortado, o raio-x está cortado. Deveria posicionar esse filme um pouco mais para cima, para não precisar pegar tanto a parte apical, a parte de baixo, e expor mais a parte da coroa, mas não foi isso que aconteceu, né? E também gostaria de falar aqui um pouquinho mais com vocês em relação a erro de exposição, né?
que não está bem citado no slide, mas vou fazer também um slide anexo para poder enviar para vocês escrito, mas já adianto nessa aula, né, que como erro de exposição a gente pode citar o que? A não exposição do filme, quando a gente pega o feixe, aquele cilindro do raio-x, né, e incide fora da área da película, incide totalmente num lugar que o filme não está presente, aí a gente vai ter a não exposição do filme, ou seja, o filme não foi exposto à incidência do raio-x. A gente pode ter também a superexposição, ou seja, uma exposição excessiva ali na hora da tomada radiográfica, você colocar um tempo muito grande ali para incidir o raio-x, para incidir, né, os raios-x no filme radiográfico, é chamado de superexposição. Nesse caso, a imagem vai ficar muito preta. Nós temos também uma subexposição, é quando você deixa um tempo menor, né, de exposição ali dos raios-x àquele filme radiográfico. Aí o resultado vai ser uma radiografia muito clara. Então, nós temos esses erros aí de exposição. A não exposição, uma superexposição, que é uma exposição excessiva, e uma subexposição, que é uma exposição menor. Como erros de técnica, a gente já citou o erro do posicionamento do filme, né? Que se a gente posicionar o filme mais para baixo, mais para cima, mais para um lado, mais para o outro, isso pode ocasionar o corte ali da imagem do que realmente a gente quer pegar. Erro de alinhamento do feixe, também erro de angulação, que vai causar superposição. Ou seja, por isso que a gente tem que estar atento na questão da técnica da bissetriz, né? Que é a técnica que nós utilizamos sem posicionadores, né? Quando a gente precisa ali da ajuda do paciente com o dedo, né? Já citado na aula anterior. Nessa técnica da bissetriz, a gente tem que prestar atenção no alinhamento do cilindro do raio-x. Se a gente fizer um alinhamento errado, a gente pode causar uma superposição, ou seja, deixar um dente na frente do outro, né? Deixar enfim, né? Uma superexposição mesmo e não ter ali um alinhamento correto dos dentes, um do ladinho do outro, como deve ser. Se a gente errar a direção do feixe, a direção do cilindro, a gente pode causar essa superposição, tá? Isso é chamado de superposição. Erro de tempo também, temperatura. Se a gente já citou, né, a questão da superrevelação, se a gente deixar ali o filme radiográfico muito tempo na solução reveladora, mais do que orientado, a gente vai deixar o filme totalmente preto, não vai conseguir visualizar nada. Isso é chamado de superrevelação. A subrevelação já é o contrário, quando a gente deixa um tempo bem menor do que o ideal na solução reveladora, isso vai deixar a imagem mais clara. Uma solução também que tem alta temperatura vai causar o quê? Um aspecto de ondas no filme, ou seja, se a gente não armazena aquela solução reveladora ou fixadora no local ideal, deixa ali no local de alta temperatura, na hora de revelar o raio-x, o filme vai apresentar um aspectos ondulados, tá? E já numa solução com baixa temperatura, o filme vai aparecer imagens claras. Pode acontecer também, gente, mancha de fixador, que vai apresentar várias bolhas no filme radiográfico, é quando tem ali uma mancha do fixador. Mancha de água vai apresentar uma bolha e mancha de revelador vai apresentar vários pontinhos pretos, tá? Além de que o filme também exposto à luz vai deixar o filme totalmente preto. Então a gente vai ter aí vários fatores que podem deixar o filme mais claro, o filme mais preto, o filme com aspectos de onda, o filme com bolinhas brancas, com manchas, com um aspecto de bolha de água. Então tudo isso a gente tem que saber identificar, né, o que é que realmente aconteceu. E prestar sempre atenção em cada etapa, na tomada radiográfica, no processamento, para que venhamos diminuir a incidência de erros cada vez mais, tá? Então, fiquem atentos na questão do slide que eu vou enviar, com as partes que não estavam presentes no slide, né? Com a parte que eu apenas falei, para complementar aqui o estudo de vocês, tá certo? Na próxima aula falaremos sobre biossegurança na odontologia e até a próxima.